Você jamais verá em sua vida alguém que continua a conquistar tanta gente como Jesus Cristo, sem guerra, sem escrever um livro. Tudo o que sabemos é que, até a data de hoje, ele continua a fazer seguidores pelo poder da sua ressurreição. A nossa história começa a partir de 1960 no Brasil, no ano da inauguração de Brasília. Essa história se dá no estado de Minas Gerais, na cidade de Guarda-Mor, próximo a Paracatu. Nasci em 25 de dezembro de 1960 a Natálio Caetano do Nascimento, filho de Manuel e Maria de Lourdes, sendo o terceiro filho de uma família de 7 irmãos. Como naquele tempo as famílias do campo não tinham condições de se manterem, vinham para a cidade. Assim também a família de Manuel veio para Brasília. Bem, quando eu tinha 13 anos de idade, eu fui trabalhar com o pessoal eles eram evangélicos, crentes da Assembleia de Deus, e eles me levaram na igreja, e naquela época eu aceitei Jesus como Salvador ali, praticamente forçado por um dos filhos deles lá, e ele quase que me forçou a aceitar Jesus. Então, mas eu não tinha nenhuma convicção na época. Aí logo quando saí, depois parei de trabalhar com eles e me envolvi no espiritismo. Comecei a andar em espiritismo, muita depressão, muita dificuldade, e fui me envolvendo com o espiritismo, e dali fiquei até aos 18 anos. Uns 5 anos envolvendo no espiritismo, vi muitas coisas erradas e praticando também muitas coisas erradas e coisas que não devia fazer, mas o mundo como engana, e eu fui enganado naquela época. Mas quando fui para o exército, aos 18 anos, logo quando saí dei baixa do exército, foi quando Deus me chamou para o evangelho. Aí foi já um chamado de Deus mesmo. Quando eu fui trabalhar, logo depois de ter dado baixa, fui trabalhar na mansão do Ministério do Planejamento, de vigilante naquela época, e eu então gostava muito de ler um livro, ler vários livros, principalmente aquele livro de faroeste Tex, e eu estava sempre lendo à noite, trabalhava toda noite, e eu um dia não tinha mais daqueles livros para ler, e eu então passei e levei um Novo Testamento, que era um livro que para mim era novo, eu nunca tinha lido a Bíblia, e eu comecei a ler então o Novo Testamento, e algo começou a me chamar a atenção, foi justamente nos Salmos, lendo no livro do Salmo, e comecei a sentir uma coisa estranha na minha mente, no meu corpo, e naquela noite, sozinho ali pela madrugada, meia-noite, 1h da manhã, eu lendo aquele Novo Testamento, comecei então a sentir algo estranho na minha vida. Parece que era a hora de Deus tratar comigo, me chamar para o evangelho, na época com 19 anos. Então eu comecei a ler e comecei a sentir então uma coisa na minha alma, como que me mostrando que eu era um pecador. Senti um peso muito grande, e o peso da culpa dos pecados do passado, e comecei a me lembrar de um salmo que eu tinha lido, quando o salmista dizia: sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por caminhos retos. Então aquilo ficou matutando na minha mente, marcando na minha mente, comecei a sentir um arrependimento muito grande. Senti um arrependimento tão grande das minhas culpas, e comecei a chorar, comecei a desesperar, a pedir perdão a Deus, sozinho naquela noite, e comecei a clamar por misericórdia. E de repente, quando eu parei ali, me sentei no sofá, e era na varanda da mansão, e eu comecei deu um pequeno sono, assim, parecendo que eu queria dormir, mas não dormi. Entrei num transe e reclinei a cabeça para trás, e entrei num transe e comecei a sentir, entrei numa visão na mesma hora. Lá tinha uma piscina bem na frente, assim, a piscina estava longe, devia ter uns 10 metros, 10, 15 metros de onde eu estava, mas naquele transe a piscina veio e parou bem nos meus pés, e naquela mesma hora eu olhando assim para a piscina, vi
apareceu uma rosa vermelha sobre a água, e de repente saiu de trás da rosa um bicho muito grande, com os olhos grandes, a cabeça grande, parecendo um polvo. E ele tinha uma cabeça grande, os olhos grandes, os dentes grandes, mas as mãos, os braços era bem fininho, parecendo assim, uns macarrão, e as pernas também da mesma forma, bem comprido, uns 2 metros de comprimento, as pernas bem finas. E veio nadando assim como que para o meu lado, e eu não tive nenhum medo, somente fiquei olhando aquilo, pasmado, sem saber o que era aquilo. E de repente aquele bicho chegou perto de mim e sorriu para mim, abraçou minhas pernas, e eu estava sentado assim na beira da piscina, numa cadeira. Ele abraçou nas minhas pernas, enrolou aqueles braços assim como uma corda nas minhas pernas, e sorriu para mim e deitou a cabeça nas minhas pernas. E aí eu fui, naquele momento, não senti medo, mas me veio algo no meu corpo muito forte. Eu me olhei para mim e me vi com uma veste branca, como se fosse de um anjo, aquele vestimenta branca, e eu de repente olhei para o meu colo, tinha uma Bíblia no meu colo também, e eu comecei a falar com aquele bicho numa língua estranha, repreendendo, como eu estava só repreendendo ele numa língua que eu não conhecia. E quando eu repreendi ele, ele fechou a cara assim, muito nervoso, e olhando para mim muito nervoso, bravo, e apertou mais as minhas pernas. Mas quanto mais apertava, mais eu falava naquela língua angelical e expulsava aquele animal, como se estivesse mandando ele embora. Aí ele saiu escorregando assim, segurando, escorregou e caiu dentro d'água. Quando ele caiu dentro d'água, e logo eu saí daquele transe, eu vi que eu não estava dormindo, era apenas uma visão. E quando eu me vi, eu estava naquela visão, e eu olhei para mim mesmo assim, estava tudo normal, como na realidade, tudo normal. E eu então fiquei pensando o que seria aquilo. De repente, começou a dar uma tempestade muito grande naquela mansão, uma tempestade, uma ventania muito grande, vento mesmo, muito forte, e tinha uma árvore assim na frente, uma árvore muito frondosa, daquelas que dão as flores roxas, ela estava toda florida, e de repente começou a dar uma chuvinha assim muito fininha, como se fosse uma garoa, e aquela ventania virou uma tempestade tão grande que a árvore que estava na minha frente começou a quebrar os galhos, quebrou cada galho, muito grosso os galhos, né? Começou a quebrar, cair por todo lado, e eu comecei a olhar e olhava em volta assim, não estava nem chovendo nem tempestade, era somente na minha frente aquela tempestade. Então eu comecei a ver que realmente era um demônio que estava saindo de mim, aquele demônio que andava comigo no espiritismo, porque lá no espiritismo eu cheguei a ser batizado, com pemba, com cortes, com muitas coisas lá na época de espiritismo. Então eu fui batizado e fazia parte, incorporava demônios, e era o Gandhi atabaque de bater aqueles tambores, e muitos anos eu ouvi com aquilo. Então eu vi que realmente os demônios estavam na minha vida, mas naquela hora Deus estava expulsando o demônio, tirando aquele demônio, e sem nem eu pedir. Realmente eu vi que Deus estava me chamando para o seu evangelho, e eu lendo a Bíblia, aquilo me despertou para o evangelho. E quando aquela tempestade estava tão forte que tinha um jarro de cimento que devia pesar pelo menos uns 150 quilos, daquele com um coqueiro de jardim dentro, plantado, lá num canto assim, saiu correndo, passando na minha frente, bem depressa, como se tivesse alguém empurrando, e caiu lá do outro lado. E as cortinas da mansão, entrava o vento pelo lado o vetrô de cima, e levava aquela ventania lá para cima, a cortina balançava, batia lá em cima. Então eu vi que realmente era Deus que estava tratando comigo, expulsando Satanás, repreendendo aqueles demônios, e me mostrando realmente como que Deus é poderoso para, quando Ele quer fazer a obra, um chamado na vida de alguém, Ele faz mesmo a obra.
E naquele momento eu fiquei com tanto medo quando eu vi que realmente era o demônio fazendo aquilo, então eu fiquei meio desesperado, mas eu não corri, porque não tinha como correr, não tinha como nem fugir. Então eu fiquei por ali mesmo, fiquei desesperado. De repente parou aquela ventania, parou aquela chuva, e a única coisa que eu podia fazer era orar. Eu me lembrei do salmo que eu tinha lido na Bíblia, pedindo a Deus em oração para sondar meus rins, meu coração, e ver se tinha algum caminho mau na minha vida e me livrar daquele mal. E quando eu ajoelhei na grama, ali lá fora, umas 2, 3 horas da madrugada, por aí, quando eu ajoelhei naquela grama e comecei a orar, de repente comecei a sentir algo estranho, um sentimento muito forte no meu coração, e eu fechei os olhos e vi. Quando eu fechei os olhos, eu vi uma luz tão branca, tão clara, parecendo mais clara do que luz fluorescente, muito clara, cintilante. Parece que a noite virou dia na mesma hora, como se fosse um holofote, uma lâmpada muito forte brilhando sobre mim. Quando eu abri os olhos para ver, não tinha nada, estava tudo escuro novamente. E eu fechei o olho novamente. Quando eu fechei o olho, aí estava brilhando tudo novamente, brilhando, um brilho mais maravilhoso. E aí eu permaneci com os olhos fechados e orando, pedindo a Deus perdão. Comecei a chorar, comecei a entrar num desespero muito grande, arrependido dos erros, dos pecados. E quando eu estava arrependido daqueles pecados, de repente eu ouvi uns passos. Alguém começou a andar ao meu redor, em volta de mim, começou a andar em volta, e eu abri os olhos para ver quem era, não vi ninguém. E eu pensei que talvez fosse o moço, o caseiro lá da mansão, que ele morava lá. Eu pensei que ele estivesse por ali, não estava, não era ninguém. E eu fechei os olhos de novo e comecei a orar em desespero, e escutei os passos na grama, andando na grama como se estivesse pisando no cimento. E é uma pessoa de uns 100 quilos mais ou menos, pesando, andando em volta. E eu comecei a pedir a Deus então para me limpar minha mente, meu coração, tirar aquele passado da minha vida. E quando eu fiz aquele pedido a Deus, eu senti alguém chegar atrás de mim, e como se estivesse tirando o carrapicho da minha roupa, bem na imediação do coração. Alguém tocou a mão lá dentro do meu coração, puxou 3 vezes para fora e tirou como se estivesse tirando um carrapicho de uma roupa. E quando ele fez aquilo, uma alegria tão grande veio na minha vida, um gozo, uma felicidade, um prazer muito grande veio, e eu senti que Deus estava me perdoando de todos aqueles pecados do passado, me tirando aqueles males que estavam me incomodando. Aquela depressão, muitas vezes tive depressões quando era jovem ainda, muitas vontade até de suicidar, muita coisa assim, mas naquela hora saiu tudo e só veio uma alegria, um gozo tão grande. E eu comecei então, dali, comecei a pular, levantei, comecei a pular e gritar e dar glória a Deus, e aquilo foi até amanhecer o dia, até o sol raiar. Eu saía do serviço 7 horas, e quando amanheceu o dia, começou a clarear, eu estava tão alegre, tão feliz, que quando o sol abriu, no meio das árvores, aqueles raios de sol, parecia que eu estava no paraíso. Era uma alegria muito grande, um gozo, uma felicidade. Eu não queria mais sair dali. Nunca tinha visto uma manhã tão bonita como aquela. O sol estava muito bonito. E foi dali que então, me deu aquela vontade de ser crente. Aí veio o desejo mesmo de ser crente e de comprar uma Bíblia, aquela Bíblia que eu tinha visto na visão, que estava no meu colo. Logicamente, foi o que eu fiz naquele dia. Quando saí dali, procurei a igreja. Naquela época, a igreja mesmo, uma denominação, mas foi a igreja que eu pude ir. E eu aceitei Jesus lá, era um culto de Santa Ceia, e eu aceitei Jesus com uma alegria. Comprei aquela Bíblia, e dali para frente foi só buscando a Deus mesmo, dia e noite, o tempo todo. E eu não me cansava de orar, de jejuar, de buscar a Deus, até que tive várias experiências com Deus. O dia que eu me batizei nas águas, foi uma felicidade muito preciosa. E logo também no culto de oração,
onde nós estávamos fazendo um culto numa chácara, os irmãos, comecei a orar e juntamente com eles eu já tinha ido animado mesmo para buscar o Espírito Santo. E quando começamos a orar, com coisa de meia hora, eu comecei a sentir uma alegria tão grande, um gozo tão grande. Comecei a orar, fechei os olhos, e eu já estava acostumando a orar dessa forma, fechava os olhos e orava, até chorava e até esquecia que estava ajoelhado, esquecia até de onde eu estava, de tanto desejo por Deus. E quando eu estava orando daquela forma, de olhos fechados, me veio uma alegria no meu corpo, um poder tão grande no meu corpo, que eu me senti como que fora de mim. Uma alegria, comecei a falar numa língua estranha, que eu não entendia. Parecia que era aquela mesma língua que eu falava quando estava naquele transe, lá naquela visão. Comecei a falar naquela língua estranha, um gozo, uma felicidade, não queria mais parar de falar daquilo. Minha boca adormeceu, e eu alegre e feliz, esqueci de todo mundo que estava ali. Não lembrava de ninguém que estava ali naquele salão. Parece que só tinha eu e Deus, e um desejo por Deus muito grande. Aí chegou um momento, depois dali para frente, Deus me deu várias experiências, visões, muitas visões. Uma época eu cheguei a ver o demônio, vi o demônio também vermelho, parecendo que tinha assado no fogo. O demônio que estava no alto, assim no ar, parece que tentando se aproximar de mim, mas Deus me libertou daquilo tudo, não tinha mais chance para Satanás na minha vida. E também tive a experiência de receber o dom da palavra para pregar o Evangelho. Eu tinha, mesmo crente naquela época, no início, eu tinha muita vergonha de, se alguém me chamasse para falar alguma coisa, eu ficava pensando, eu acho que eu vou cair lá na frente, de vergonha, porque eu estava tão enamorado de Deus, que eu sentia que era muito pequeno. Mas quando nós estávamos no culto, eu me lembro que um irmão ia pregar, ele já estava no púlpito, já depois de ter a igreja cantado os hinos, e eu sempre gostei de sentar no banco da frente, no máximo no terceiro banco. E eu estava ali, quando o irmão já ia pregar a mensagem, ele disse, vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. E ele leu a Bíblia, e quando ele começou a orar, disse, vamos fazer uma oração. E toda a igreja então fechou os olhos para orar, e eu estava no banco da frente, e senta em pé com as mãos no banco da frente. E aí ele disse, na hora da oração, ele orou e começou a chorar na hora da oração. Começou a chorar lá na frente, e eu estava no banco, e quando eu estava ali no banco, eu senti uma bola de fogo vindo nos meus pés, e veio por dentro do meu corpo, formigando assim, subindo até chegar no meu pescoço, na minha boca, na garganta. Quando chegou na minha garganta, eu senti que parece que abriu a minha garganta. E eu senti aquele formigamento todo no corpo, e eu fiquei tão animado naquela hora, e interessado, e o irmão lá na frente chorando. Ele diz, olha, eu ia pregar, mas eu estou sentindo aqui agora de chamar o irmão Natálio ali para dar um testemunho, uma palavra. E eu, naquela hora, era Deus fazendo aquilo para confirmar o dom que estava me dando. E então aquele dom foi tão precioso, que eu, na hora, sumiu toda a vergonha. Eu fui lá na frente, nunca tinha falado na frente. Quando eu cheguei lá na frente, eu falei mais ou menos uma meia hora, falando palavras com minha boca adormecida. E eu falava sem parar, e quanto mais falava, dava mais lembrando de coisas da Bíblia, do que eu tinha lido, da minha experiência, do meu testemunho. Poucas palavras, mas todos estavam chorando ali, as pessoas que estavam ouvindo, começaram a chorar, maior desespero, maior alegria. E quando eu terminei, para mim parece que era 1 minuto que eu tinha falado só. E eu tinha falado mais de meia hora, uma meia hora mais ou menos. Esse foi um dos dons que Deus me deu, dom de línguas estranhas, e também um dom de discernimento de sonhos também, foi me dado também. Às vezes a pessoa me conta um sonho, na hora que ele está contando eu já estou discernindo já o sonho dele. Não interpretando assim casualmente, mas me vem mais ou menos o que é aquilo. E eu já tive discernimento de sonho, de falar palavras para a pessoa, palavras que eu nem estou pensando que é aquilo, e sai da minha boca e fala aquelas coisas, depois se cumpre justamente como foi falado. Então, entre outros tantos dons que
eu sei, Deus tem me dado, tenho tido privilégio também. Logo depois daquele dom, passado, creio que em uns 3, 4 meses, eu estava, naquela época a gente fazia muito evangelismo, de alvorada, de madrugada, eu passava noites orando, jejuando o tempo todo. Semana que eu não jejuava, para mim parece que eu estava desviado. E eu tive uma experiência também, fui numa denominação, era uma outra igreja, que tinha uma vigília, eu não me lembro se era passagem de ano, mas era uma vigília, e lá eu fui para a oração. E quando eu cheguei naquela igreja, ajoelhei bem perto do púlpito para orar, e eu olhei do lado, não tinha ninguém do meu lado, só estava eu ali, e eu comecei então a conversar com Jesus, orando, falando com Ele, da maneira que eu tinha costume de falar, assim, tão naturalmente, e eu comecei a orar. Quando eu comecei a falar com Deus, mas foi questão de 5 minutos, eu ouvi uma voz no meu ouvido direito, uma boca encostou no meu ouvido e falou: fala mais do meu nome, porque eu tenho uma grande responsabilidade para colocar nas suas mãos. E quando eu abri os olhos para ver quem estava falando, se era alguma pessoa da igreja que tinha o dom de profecia, alguma coisa, não tinha ninguém do meu lado. Eu olhei para trás, não tinha ninguém. Então eu creio que Deus estava querendo também me dar um ministério, alguma coisa para colocar uma responsabilidade nas minhas mãos. E eu fiquei com aquilo, e eu não sabia, na época não era ainda desta mensagem, eu não sabia o que era. E eu disse: talvez Deus quer que eu pregue mais o Evangelho. Então eu pregava muito nas esquinas, na rodoviária, por todo lado, onde eu podia ir, um culto evangelista, viajando, qualquer lugar eu estava sempre pregando, dando folhetos, e tirava cópias e folhetos da minha própria posse e distribuía com o endereço da igreja. Então eu fazia o melhor que eu podia. Então, deste tempo de lá para cá, logo Deus me permitiu, na igreja mesmo que eu estava, eu cheguei, fui diácono, fui evangelista, fui tesoureiro, secretário, até presbítero. Logo quando eu me casei, fui consagrado como presbítero. Então logo depois aceitei a mensagem e me assentei no banco e fiquei cerca de 8 anos, mais ou menos, ouvindo a mensagem, aprendendo essa mensagem, lendo, participando da mensagem. A mensagem do irmão Brana também para mim foi uma experiência muito grande também. Foi a mesma experiência que eu tive quando aceitei Jesus a primeira vez. Eu estava num culto da mensagem, numa chácara, e um pregador estava pregando, e eu tinha ido lá justamente para acompanhando um irmão que congregava comigo numa congregação denominacional. E eu fui para não deixar ele se envolver com a mensagem. E quando chegou lá, eu mesmo fui envolvido na mensagem, porque quando o irmão estava pregando, Deus abriu meu coração. Tive outra experiência, não foi simplesmente eu senti, não. Foi Deus, foi lá no meu coração, eu senti, vi alguém pegando com a mão, abrindo meu coração assim e colocando a mensagem lá dentro, dizendo: isso aqui é a verdade. E então, quando terminou aquele culto, aquele irmão que estava comigo disse: olha, eu acho isso aí muito interessante, estou achando muito bom, estou crendo nessa mensagem aí. Eu disse: eu também já estou crendo também. Então dali para cá comecei a ler a mensagem e crer na mensagem, e de lá para cá tem sido o meu pão de cada dia, essa mensagem, e eu já estou na mensagem há cerca de 28 anos. Então para mim a mensagem é uma revelação de última hora, é a chamada final, e Deus tem me dado o privilégio então de dirigir uma congregação aqui no Gama, e temos outros lugares também que a gente está dirigindo, e um grupo de irmãos, e para mim tem sido assim, privilégio e prazer falar dessa mensagem, desse evangelho, desse ministério, dessa revelação dessa palavra. Tenho tido a oportunidade de pregar também vários encontros por onde eu vou, e sempre sou bem recebido, sempre tem dado a palavra, e Deus tem provado que realmente tem me dado o dom da palavra. E não vou dizer que sou um grande pregador, mas sempre Deus fala, e depois pessoas chegam e às vezes até comentam comigo mesmo ou com outras pessoas que o que ouviu saindo da minha boca era algo que eles estavam precisando escutar.
Então Deus, Ele tem feito dessa forma. Então eu só tenho que agradecer a Deus pelo privilégio que Ele tem me dado e as experiências com Deus na minha vida, e experiência natural, espiritual, tem sido muitas. E graças a Deus por essa vitória que é nossa pelo sangue de Jesus. Você é sincero? É uma mulher sincera? Seja mais ainda agora. Receba a cura, receba o milagre na sua vida. Nós cremos num Deus poderoso, um profeta que tem assim diz o Senhor, que tem a palavra falada para modificar nossas vidas. Conserta até os nossos membros, porque é um profeta restaurador, tanto da palavra como dos benefícios para a nossa vida. Problemas, seja ele qual for, demônios, nós expulsamos agora, em nome de Jesus. Diga nesta hora: Satanás, sai da minha vida. Hipocrisia, incredulidade, inveja, ciúme, maldade, qualquer coisa que está me atrapalhando. De todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer a gente acreditar. E quase parando, sem forças e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti,
uma condenação há